Boa noite. Boa noite. As cadeiras estão todas cheias. A senhora está vendo essa pessoa que está do seu lado aí? Está vendo? Então eu tenho que saber na hora das suas movimentações quem está encarnado e quem está desencarnado, não é? Mas interessante é que eu estava em casa estudando e o cidadão me liga para eu vir fazer a palestra hoje. Eu estava estudando um tema que eu acredito que Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo, quando encarnado, ela escreveu um livro chamado Ser Consciente. Eu acho que ela perdeu esse capítulo. Ela não fez bem, porque ela colocou o título assim: Problemas Humanos. Mas ninguém tem problema humano, tem, gente? Ninguém. É, Beto? Ellen? Não tem. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui a Ellen, né? Que Beto me disse que eu fui uma gretazinha para que ela adentrasse a doutrina espírita. Então, gratidão pela oportunidade que te deste e me deu também. Então, quando Joana traz para cada um de nós essa página sobre problemas humanos, eu disse, perdeu tempo. Nenhum de nós temos problema. Imagine nós espíritas. Nós somos blindados sem problemas. Mas quisera que nós não tivéssemos problemas, não é? Mas a vida nos apresenta momentos, e esses momentos refletem em nosso comportamento algo que hoje está em prática. Não é? Cada um de nós, quando somos identificados, você tem TDAH, sabia? Transtorno, deficiência, habilidades e movimentação. Atenção e habilitação. Então, todos nós somos bipolar. Todos nós temos aquela crise de burnout. Então, não se fecha um diagnóstico apenas na aparência. Porque todos nós podemos ser bipolar, né, Beto? Hoje a gente pensa uma coisa, amanhã pensamos outra. Principalmente as mulheres geminianas, não é? Pensa de manhã de uma forma, de noite pensa de outra. E aí do marido ou do companheiro que não acceda. Mas tudo na vida tem uma razão de ser. E cada um de nós somos uma caixinha de surpresa. E essa caixinha de surpresa é através dessas dificuldades que nós temos em relação, quando nós falamos desses transtornos, muitas vezes em relação a esses problemas humanos. Mas aí eu pergunto a cada um dos senhores que aqui estão: quem são os causadores desses problemas humanos? Com certeza não são vocês. É alguém que está ao seu lado, é Deus que envia o problema, né? É o grande equívoco de nós, seres humanos, transferir para outrem a responsabilidade que nos cabe. Então, cada um de nós somos responsáveis. Se nós temos um transtorno qualquer, a culpa é nossa. Mas como a culpa é nossa? Claro. Como te comportas na vida? Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Quais as suas inquietações, que não são poucas? Quantos dos senhores aqui presentes estão aqui agora? Será que todos estão aqui? Claro, fisicamente sim, mas mentalmente pode não estar, porque os pensamentos vão a outros continentes, outras situações, que o amanhã é um dia de domingo e tem que fazer isso, tem que receber alguém, tem. Então as nossas mentes são totalmente irrequietas e nós não estamos e não vivemos o agora. Nós estamos acostumados a viver o ontem, ou seja, o passado e o futuro. Porque agora, nenhum dos senhores que estão aqui prestaram sentido à sua respiração. Prestaram? Quantas vezes respiraram? Quantas vezes expiraram? Não sabemos dizer, não é? Porque nós não prestamos sentido a nós.
E aí nós somos irrequietos e trazemos em nossa consciência os nossos desvios do pensamento. Que bom que hoje a neurociência já nos traz uma condição necessária para que nós possamos nos entender. Chico Xavier, um brilhante Chico que viveu entre nós, ele nos diz assim: conhece-te a ti mesmo para que possas um dia conhecer a Deus e a si mesmo. Eu fiquei a imaginar essa questão, como ela também está registrada no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Santo Agostinho redarge mais prolongadamente o que significa conhece-se a ti mesmo. E que situação de nós não nos conhecermos. Apesar de nós imaginarmos que nos conhecemos, é um lei do engano, nós não nos conhecemos, porque não sabemos as nossas reações. Nós somos imediatistas. Quando algo nos acontece, a reação é imediata. O cérebro funciona através de uma função orgânica, nos prepara para as diversas situações que enfrentamos. Se estamos diante de um cachorro ou algo que nos ameaça, o cérebro dá comando para as glândulas endócrinas jogar adrenalina no sangue para que vocês se preparem para uma reação adversa, ocorrer ou pensar de uma outra forma para livrar-se daquela situação. Mas os nossos equívocos também são tão grandes que nós nos perdemos nas nossas próprias ilusões. Nós somos iludidos por nós próprios. E quando falava da neurociência, ela nos traz que nós somos fruto dos nossos pensamentos. Mas é interessante, né? Pensar. Eu já dizia um grande amigo de Beto, que Beto me apresentou também, ele já dizia assim: se penso, logo existo. É a necessidade da minha presença através do que eu penso. E nós somos isso, a presença através do pensamento, porque aqui estão os fluidos, aqui rege a nossa vida para todos os momentos. E nós não acreditamos nisso, porque imaginamos que a nossa vida é, como o Martinho da Vila diz, né? Deixa a vida nos levar. Mas não, nós é que temos a obrigação de conduzir a nossa vida. Eu falava hoje na GEF, que é um povoadozinho próximo a Itabaiana, e que a primeira vez que eu falei lá, eram só jovens, 15 anos, e cada uma daquelas jovens portava em seu colo uma criança. E eu via que o índice de natalidade ali era muito grande. E de garotas ainda que muitas vezes não completaram nem 18 anos, 15, 14, 13 anos. E eu fiquei me imaginando o que leva a um povoado a acolher aqueles jovens que ali estão. E conversando com o Rivaldo, que é um dos presidentes lá do GEF, ele dizia: Swami, é interessante. Ele dizia: olha, uma primeira palestra que eu fiz aqui, eu recordo, e hoje ele estava me recordando isso, e eu revivi esse momento. Eu dizia que quando eu começar a falar, era num ambiente aberto, era uma mangueira, as pessoas sentavam-se ao lado, ao redor, e a proporção que eu ia começando a falar, tinha uma criancinha de colo, se muito tivesse, eram 6 para 7 meses, olhos azuis, mas chorava tanto, e aquilo não me incomodara, o seu choro, mas sim o estado daquela criança. E aí eu mentalizei, pedindo a Jesus que aquietasse o coração daquela criança. Ela parou de chorar e fitou dentro dos meus olhos. Aquela expressão jamais esquecera. E a minha empatia foi tamanha que eu queria levar aquela criança para casa, mas claro, a mãe não deixou, porque se deixasse eu tinha carregado.
Tamanha era a sintonia do que ela me dizia, porque nós falamos pelos olhos, pelo pensamento, pelo corpo físico, mas a expressão do olhar daquela criança era comovente. Não era pedindo socorro, era apenas: escuta-me o que eu tenho a te dizer. E nós nos olhávamos e parece que ali era uma sintonia perfeita, e a proporção que eu ia falando, eu buscava nos olhos da criança, e eu ia desenvolvendo aquela palestra fora de tudo que houvera programado, apenas pelo sentimento de amorosidade, de percepção entre mim e aquele espírito, dois espíritos que se conheciam. E hoje eu dizia: cadê? Já não o vejo mais aqui entre nós. Então tudo na vida tem uma razão de ser. São os nossos encontros, os nossos desencontros, porque nós somos ainda superficiais. Mas como superficiais? Porque nós não prestamos sentidos à vida e aos outros. Eu sempre digo assim que nós não nos preocupamos com o outro, porque a vida é dele, não é minha. Mas a gente continua num planeta de provas e expiações pela forma pela qual nós direcionamos a nossa capacidade cognitiva. É dessa forma. É problema de Beto, não é meu. Não, é nosso, porque nós somos irmãos. E o dia que nós tivermos uma visão lógica da vida, de entender que muito antes de Jesus aportar em nosso planeta Terra, passou por aqui alguém chamado Moisés. E como não poderia deixar de ser, ele trouxe para a humanidade 10 leis, e que antigamente era vista nas escolas, e os alunos eram obrigados a decorar essas leis. Não matarás, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, e tantas outras, em que Jesus, quando aqui esteve, transformou os 10 mandamentos em apenas um, que nós todos conhecemos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, quando Ele continua a nos amar. E aí nós começamos a entender que nesse processo, né, dos problemas humanos, o que é que me falta? Absolutamente nada. Porque nós somos muito mais materialistas do que espiritualistas. Todos os senhores que aqui estão, inclusive eu, temos o que comer. Ao voltarmos e retornarmos para a nossa casa, com certeza vai ter uma caminha, um travesseirozinho para nos deitarmos. Mas muitos, milhares de centenas de pessoas, de irmãos nossos, não conseguem deitar-se. Muitas vezes dormem em pé para poder livrar-se de muitas coisas. A vida, nós rotulamos que somos seres cheios de problemas. Não. Nós somos seres cheios de gratidão, que nós não pensamos e que deveríamos ser gratos a Deus todos os dias, ao abrir os olhos, a ter um coração que pulsa dentro do seu peito e você não faz ideia de quantas batidas ele deu até você chegar aqui. Que absorve esse oxigênio que ainda não é pago e que nos mantém ativo o cérebro. Para que eu possa me comunicar com o Senhor, é necessário essa respiração, essa oxigenação no meu cérebro, para que as minhas ideias, para que tudo aquilo que eu estudei eu possa colocar diante dos ensinamentos de Jesus. E nós não valorizamos isso. Observamos que a vida muitas vezes nos apresenta essas dificuldades porque ainda também não conseguimos diferenciar o ser do ter. O dia que nós entendermos que para nós termos, e quando eu falo de ter posse das coisas materiais, a condição sine qua para a gente ter
primeiro é ser. Né? Ninguém faz uma cirurgia de catarata se não é por intermédio de um especialista médico. Ele antes precisou ser, e ser bom no que faz. É uma outra condição que nós esquecemos. Muitas vezes tem um termo popular que diz: vamos fazer meia boca, fazer mal feito. E isso é uma tristeza muito grande. Imagine os senhores que um fato concreto. Você vai ao médico e aí o médico diz: você tem que fazer uma intervenção cirúrgica rápida, só para fazer um exame. Então você aguarda, porque o plano tem que aprovar dentro de 20, 30 dias. Tudo bem. Aprova-se o plano, olha, você vem no domingo, 4 horas da manhã, ou na segunda, 4 horas da manhã, para fazer o procedimento. Aí o paciente pergunta: mas, diante do que o senhor me deu aqui, desse jornal, são 7 folhas impressas, frente e verso, está dizendo que eu tenho que tomar anestesia? E a anestesia é na coluna? Um hack? Sim, mas por acaso, salvo engano, o anestesista conversou comigo. Ele sabe se eu tenho problemas cardíacos. Ele sabe se eu tenho alguma reação adversa a esse tipo de anestesia. Ah, não. Antes do senhor chegar, ou da senhora chegar, conversa com ele. Isso é fato concreto, gente. E simplesmente não foi. A pessoa não foi fazer o exame. A negligência, quer dizer, formam pessoas para atender sem ter um critério de avaliação. São essas mesmas pessoas, ou médicos, ou psicólogos, recém-formados, que rotulam pessoas de TDAH, de burnout, de dupla personalidade, ou seja, bipolar. Não é assim. Nós temos que acreditar a eles o conhecimento do diagnóstico. Mas quando hoje, e digo aos senhores porque a época em que vivi um pouco distante, não era assim. Você ia ao profissional, ele te olhava os seus olhos, você tinha anemia, conversava contigo, procurava saber se você estava bem ou não. Hoje, você vai a um cardiologista ou um neurologista, a pergunta é a seguinte: o que ele traz aqui? Não, eu estou sentindo umas pontadas na cabeça, eu estou sentindo um ataque cardíaco. Ah, tá, nem te olha. Faça esses exames e volte. Vai voltar para quê? Na hora que eu fizer o exame, tem um médico ali que vai avaliar se eu tenho algum tipo de problema neurológico, cardiológico. É a mecanicidade da ganância e do poder. Esses são os problemas da humanidade, que nós estamos vivenciando e deixamos de reclamar os nossos direitos. Eu simplesmente, há mais ou menos uns 10 anos, eu estou aqui há 17, eu fui fazer um exame aqui no hospital, exame de rotina, no Hospital Primavera, e lá tinha que tirar o sangue. Eu estendi o braço e a enfermeira fez a primeira furada, não conseguiu. Aí eu disse para ela assim: olha, pegue aqui que você vai conseguir. Ela: você quer me ensinar a minha profissão? Eu disse: longe de mim. Fiquei tão paciente que ela me furou 5 vezes e eu deixei ela me furar 5 vezes. Depois eu disse para ela assim: se você fosse mais um pouquinho humilde, você pode ser a melhor profissional que tem. Mas do meu corpo quem entende sou eu, não é você. Ela começou a ficar nervosa, aí veio uma outra. Eu disse: você falou aqui, ó, em cima.
ela punçou a veia num instante. Então é dessa forma que nos tratam, como se nós fôssemos, olha para cada um de nós, e em nossa cabeça tem um cifrãozinho marcando o valor que nós valemos para essa consulta. Esses problemas são causados por quem? Pelo Criador ou por cada um de nós? E nós deixamos sim que isso aconteça. E quando eu tive um atendimento dessa forma, que o médico nem olhou para mim, eu disse a ele assim, primeiro, a gente tem alguns equívocos, né? Doutor, o título de DR não é de médico. Médico não é doutor, é médico. Doutor é aquele que faz um doutorado. Mas nós continuamos a chamar médico de doutor, engenheiro de doutor, tudo é doutor, psicólogo de doutor, é prática. Então eu disse, vem cá, mas você me chama de doutor porque eu não fiz doutorado. Não, mas você é engenheiro. Não tem problema nenhum. Me chame, se você não quer me chamar pelo nome, é a mesma coisa. Então a gente começa a se sentir rotulados por um título que nós não temos. E aí coloca na mão de um médico que não é doutor a tua vida. E os problemas é de quem? É seu, é meu. Porque eu deixei me levar por uma situação que eu perdi o controle sobre mim. Ou será que o médico sabe quantas vezes você levanta? Ou será que o médico sabe do seu dia a dia? Ele tem uma bola de cristal ali para saber como é que você vive, quais são os problemas que você tem mentais. Porque o grande X da questão da nossa condição hoje, gente, é a saúde mental. Nós estamos uma embolia de processos na nossa vida e que nós não conseguimos nos desvencilhar. Eu hoje ouvi um neurologista dizendo que nós devemos dormir antes das 23 horas. Porque das 23 horas em diante, tá certo? O processo, segundo ele, da neurociência, do processo de uma transformação orgânica se dá das 10 às 3 horas da manhã, chamando-nos a atenção porque dizia o seguinte, olha, os senhores só terão essa resposta mais tarde, quando envelhecerem, quando sentirem as dores. E nós não damos a devida importância a um relato, a uma mensagem que vem através de um WhatsApp de um médico especialista que estudou para falar sobre a neurociência, que para nós espíritas é tão claro. Chico, Emmanuel, Joana de Anjos já nos traz exatamente tudo isso. E quando ela trata dos problemas humanos, é focado exclusivamente na nosso ego. Nós somos egóicos e não deveríamos ser. Somos pacíficos quando não deveríamos ser. Temos critérios que muitas vezes deixamos critérios de lado porque nós somos muitas vezes acomodados e nos trazemos problemas no dia a dia. Qualquer sintoma de dor é fruto de uma investigação sua primeiro. Em que eu pensei hoje? Por que eu estou com dor de cabeça? Por que eu estou com a dor no cóccix? Por que eu estou com a dor na coluna? Eu quero ver quem é esse ser humano que não tem problema de coluna. Primeiro, nós andamos mal. Sentamos mal. Não encosta... Beto, é melhor. Encosta a coluna... Na cadeira, não. Muitas vezes eu estou assistindo um filme, estou sentado, erecto, posição, ombro estendido. Quando eu me dou conta, eu estou lá, já inclinado. E a postura foi para as cucuias. Aí no outro dia eu acordo com a dor e disse, mas rapaz, tem alguma coisa me incomodando. A gente não faz a leitura do corpo físico para entender que essas causas são nossas, gente.
E aí tudo está aqui dentro. Ó. Mas é comandado por quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito é irretocável. O Espírito não nos traz nenhum tipo de doença. Agora o nosso perispírito, que é a ligação do corpo para o espírito ali, é um HD do nosso computador. Está registrado ali no hardware, tudo. Os problemas que nós tivemos em outras oportunidades reencarnatórias. E que muitos de nós dizem assim, mas eu me comprometi a ser mãe de quíntuplos. Onde foi que estava isso que até hoje eu não me lembro? Eu esqueci. Olha as nossas tendências. A gente não percebe. Por que eu sou egoísta? Porque aquela é uma condição sentimental que você tinha em outras oportunidades, deixando que ela retorne nessa reencarnação. Cuidado, cuida-se. Todos nós temos as problemáticas do mundo. O que cabe a cada um de nós é interagirmos, como o Chico nos diz, conhece-te a ti mesmo, para que possas conhecer Deus e a ti mesmo. Como é difícil. Como é difícil a gente se conhecer. É mais fácil nós emitirmos conceitos de outrem. Se alguém está exposto à mídia, nós temos dois lados. Um lado que gosta, um lado que não gosta, um lado que é neutro. É três. Mas onde está o nosso julgamento? Com base em que eu irei julgar? Não, porque Beto faz uns vídeos legais falando sobre a doutrina, falando sobre várias cidades do interior. Para que ele quer isso? Quer aparecer? A gente pensa de uma forma equivocada, está trazendo para cada um de nós informações. E você absorve as informações? Não. Muitas vezes, eu sempre digo assim, eu não sou aqui para poder ensinar, eu estou aqui para compartilhar. Porque todos os momentos que eu me dedico a estudar a doutrina, eu me vejo que aquela lição é primeiro para mim, para que depois eu possa compartilhar com os senhores e entender que isso é uma função de cada um de nós. Muitas vezes, vocês estão passando por qualquer tipo de problema e vêm a uma casa como essa, como tantas outras, e recebe o acolhimento fraternal. Quantas pessoas nós atendemos no atendimento fraterno? E o nome já diz fraterno. Você pode ser médico, psicólogo, aqui é grátis. E muitas vezes, né, uma palavra que é dita, você muda o conceito de muitas coisas. E qual é o conceito que você tem de Deus, por acaso? Quem é Deus para você? Está lá no Evangelho, onisciente, onipresente, onipotente. Sim, mas qual é a aparência de Deus? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque Deus é energia. Mas quando nós falamos com a aparência de Jesus, é fácil. Aquele homem de cabelos cor de ouro velho, repousado sobre os ombros, olhos azuis, uma cute maravilhosa, um semblante de paz, de harmonia e de equilíbrio. Bom, justo e perfeito. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança dele. E o que é que nós continuamos a fazer, gente? Eu fico imaginando quando Joana nos diz assim que nós já tivemos em torno de 300 encarnações. E se fizer uma conta de 50 anos que cada um de nós vivemos, é 15 mil anos. De que valeram esses 15 mil anos? Se nessa mesma encarnação que aqui estou, eu ainda não dei um salto, não é salto quântico não, é de um degrau para outro. Não sabe? E quando o Evangelho nos traz uma passagem que diz há muitas moradas na casa do Pai.
E nós não nos fitamos exatamente na grandeza dessa lição. Vamos imaginar que nós estamos aqui num hotel universal e que esse hotel começa no térreo. E nós estamos todos no térreo, porque ainda não conseguimos galgar o primeiro andar. Mas todos nós somos pessoas diferentes, mas criados por um ser superior. E nós nos chocamos, nós nos batemos e somos tão indiferentes uns com os outros que nós não percebemos as semelhanças e da ajuda mútua que cada um de nós poderíamos dar a nós mesmos. E aí continuamos, muitas vezes nos destacamos e aí nós imaginamos que não, missionário é Chico, é Divaldo, quem disse isso? Todos nós somos missionários, mas nós não queremos crer que somos missionários. Sabem por quê? Porque nos dá responsabilidade. Ah, não. Eu vou à doutrinária, não falto, é todo sábado ou toda quarta. Então, estou fazendo a minha parte. Será? Você não está sendo tão egoísta? E teu vizinho que precisa tanto? E você não diz nada para levar? Não, mas imagina que ele pode dizer que não. Não, a gente já tem tudo o que a gente for fazer. Mas a gente tem que entender o outro como verdadeiros irmãos que somos. Certa feita, um filho perguntou ao pai: Pai, quem é Deus? E o pai olhou para o céu, ia passando uma aeronave. Ele disse: Filhão, você está vendo aquele avião? Ah, tô, pai. É tão pequenininho que quase a gente não enxerga, né? Pai, é verdade. Saiu daí, levou seu filho para o aeroporto. Lá tinha uma aeronave no pátio. Filho, o que você está vendo ali? Ah, pai, um avião. Esse é enorme. É. Então Deus é isso, meu filho. Depende de onde você o coloque, ou distante de ti, ou próximo a você. Onde está Deus para vocês? Jesus. Ambos estão juntinho de mim. Eu deixo as janelas e as portas da lá de casa escancaradas, para que Ele me visite. Mas não é privilégio meu. Ele visita a todos nós, basta que a gente sintonize a nossa mente ao Criador. E nós perdemos a essência divina, muitas vezes diz assim, mas eu como espírita, eu não posso pedir porque Ele sabe de tudo. Mas não, gente. Eu carrego o meu mentor de pedidos. Todo dia eu peço a Ele. E encho de pedidos. Você está vendo aí, viu? Então, cuide de mim. Qual o problema? Porque pensamento dá forma. A gente vê os problemas da vida como uma grande montanha. E esquecemos a passagem do Evangelho que diz aquela que você poderá transportar a montanha de lugar para outro. Basta que você queira. Aí nós criamos de um probleminha uma montanha imensa, intransponível para as nossas necessidades. E vai ser difícil sair do problema. Só que vocês não sabem, ou sabem, todo o problema vem coladinho com a solução. E por que eu não percebo? Pelas nossas inquietações. Aí passa um mês, dois, passa 2, 3, 10 anos, depois imagina se naquela época eu tivesse pensado nisso. Ah, e por que não pensou? Ah, porque na época eu não merecia. Não, gente. Não desmereçam-se. Nós podemos não ser e não somos iguais. Cada um temos um nível de evolução, é natural. Mas todos nós merecemos, porque Deus não privilegia ninguém. Não é porque Beto tem os seus cabelos grisalhos, o meu amigo ali também. Os meus são diferentes dos deles, tá? Do senhor também, porque o meu assim é porque eu faço palestra à noite, então a lua
deixa os meus cabelos grisalhos. No caso de Beto, não. Os 90 anos que já... Mas, em verdade, nós somos efeitos físicos. A cor do cabelo, a cor da pele não tem nada a ver com as nossas idades cronológicas. Ela vem através do metabolismo do nosso organismo e das heranças, da hereditariedade. Tem muitas vezes jovens de 20 anos, cabelos grisalhos. Então, experiência que nos dá através dos tempos é que nós somos mais experientes. E sim, porque o tempo passa e nós aprendemos, se quisermos também. Porque nós temos em nós o nosso livre-arbítrio. Aprendo se quiser aprender. Colocarei em prática se quiser. Não somos obrigados. Agora não podemos reclamar de absolutamente nada. Porque o tempo é senhor de si mesmo. Muitas vezes nós engasgamos com um mosquito, não é? Diante de uma situação tão equívoca, porque ela nos incomoda tanto e nós não percebemos que as nossas reações orgânicas, principalmente num processo de raiva, ela leva exatamente de 6 a 7 segundos. Então, antes de revidar, respira, não é? A gente não faz isso. Bateu, levou. Estou igual. Se levantou a voz, eu vou levantar mais ainda. Cala-se. Joana, nesse livro, foi a palestra que eu fiz anteriormente, A Conquista do Silêncio. Para você conquistar o silêncio é necessário que você conquiste a paz dentro de si. E por que é que nós não temos paz? Porque nós não sabemos ter a paz. Porque nós não sabemos interpretar os ensinamentos de Jesus. E as mensagens que vêm de forma tão alvissareiras, sutis. Ela nos chama a atenção porque não vem de WhatsApp, não vem através de e-mail, não. Ela vem muitas vezes através de uma topada que a gente toma, de um encontrão, de algo que cai na nossa frente. E a gente não percebe o que quer dizer aquilo. Por que eu estou tendo uma dor no braço? Qual é a mensagem que eu tenho que ver? Por que está essa dor? Por que ela se irradiou por esta forma? Algo aconteceu. E aí a gente faz uma reflexão do dia. O que eu desejei ao vizinho que estava com som tão alto? Aí nós modificamos o nosso metabolismo, jogamos toxina em nosso organismo porque é a raiva. E aí não sabemos dizer por que veio a dor. Quem vive em paz, sabe? Tem os problemas físicos, é necessário da reencarnação. Eu me recordo de Chico. Para mim, Chico era uma expressão que eu guardo com muito carinho. Um dia um repórter chegou para ele e perguntou assim: Chico, por que é que você beija a mão de todo mundo? E muitas vezes ao final os seus lábios saem feridos. Ele disse: meu filho, é porque eu não posso beijar os pés. Que humildade. As expressões tocam os nossos corações. A gente tem que buscar aquietar as nossas consciências, deixar que o nosso coração fale, que fale de amor, fale de sentimento, fale de um entendimento das pessoas que nós amamos, porque amar é um sentimento nobre, mas nós podemos também nos amar através do amor incondicional, aquele que Jesus nos ensinou. Essa é a vida. Então, Joana, com muita sabedoria, traz-nos exatamente os problemas do ser humano. E nós somos cheios de problemas.
Mas esses equívocos também, as soluções, estão dentro de cada um de nós. É nós liberarmos as nossas consciências. O dia que nós aprendermos a exercer o silêncio dentro de nós, muita coisa vem à tona. Que nós aprendermos também a respirar. Nós não sabemos respirar. Então nós respiramos de formas ofegantes. Uma criancinha respira, ela faz uma respiração, uma inspiração de 50 vezes. E expira em 50. Conta quanto nós fazemos adultos. Não chega nem a 30, porque respiramos mal. E nós não temos saúde. E a saúde é proporcional ao seu nível de pensamento. Por isso que todos os dias, quando eu olho no espelho, eu digo, meu dia hoje vai ser maravilhoso. Beto pensou que ia dizer, eita, acaba bonito. Não, isso fica para depois. Porque a beleza física é diferente da beleza espiritual. Então, cada um dos senhores são belos e precisam entender essa beleza enraizada no centro da nossa consciência. Porque se você não se acha belo, não deixe para que os outros digam que é. Olhem-se, percebam que o dia passa, algumas rugazinhas aparecem, mas são experiências vivenciadas e que nos dão um kit de experiência renovada. É isso que nós precisamos, meus queridos irmãos. Então espero que nesta noite, mesmo de improviso, né, para Beto, mas para a gente sabe que nada acontece por acaso, era eu que estava precisando estar aqui com vocês. Só tenho uma única coisa a dizer, aliás, 3 coisas a dizer. Gratidão, gratidão, gratidão.